Olá, tudo bem? Meu nome é Biramani, pastor da comunidade Razão e Fé aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E hoje o nosso tema é o que é o falar em línguas, apresentado ali pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 14. Existem várias interpretações acerca desse texto. Alguns vão dizer que as línguas que Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 14 são as mesmas línguas faladas no dia de Pentecostes em Atos capítulo 2. Porém, se nós fizermos uma comparação entre os dois textos, nós vamos ver que se tratam de línguas diferentes. Atos capítulo 2, do versículo 11 ao 13, a Bíblia diz que aqueles que receberam o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, eles falavam em outros idiomas, em outros dialetos. E diz o texto que aqueles que ouviram entendiam aquilo que os apóstolos ali falavam. Porém, em 1 Coríntios capítulo número 14, a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ninguém o entende, ninguém o compreende, porque em espírito ele fala mistérios com Deus. Até porque em Atos capítulo 2 se trata da chamada xenolalia, que é um fenômeno daquele que aprende a falar uma língua estrangeira, um dialeto estrangeiro, sem nunca ter tido contato com esse idioma. Já em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo não usa a palavra xenolalia, ele usa a palavra glossolalia, porque são coisas diferentes. Então essa interpretação, ela não subsiste. Uma segunda interpretação acerca do falar em línguas é a interpretação pentecostal clássica, que vai dizer que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É a prova e a manifestação física de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Porém, essa interpretação também não subsiste, por três motivos. Primeiro, porque as línguas faladas ali em Atos capítulo 2, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, são idiomas, diferente das línguas estranhas de 1 Coríntios capítulo 14. Segundo, porque nem toda experiência com batismo com o Espírito Santo apresentada no livro de Atos dos Apóstolos traz a evidência do falar em línguas. Atos capítulo 8, quando os samaritanos foram batizados. Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo foi batizado com o Espírito Santo. Ali não há nenhuma referência ao falar em línguas. E também porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, Paulo coloca o falar em línguas como um dom. E o dom não é para todos, a cada um é dado um dom diferente. Diferentemente do batismo com o Espírito Santo, que é para todos. As línguas não são para todos, segundo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Então, as línguas que Paulo apresenta no capítulo 14 de 1 Coríntios, obviamente não pode ser apenas a manifestação física do batismo com o Espírito Santo. Há uma terceira vertente interpretativa que vai dizer que as línguas que Paulo apresenta ali são uma capacitação sobrenatural que Deus dá no campo missionário, para que o missionário que está pregando o evangelho dentro de um contexto cultural diferente do seu, receba capacidade para falar no dialeto da pessoa evangelizada. Porém, essa interpretação também não subsiste. Porque se nós lermos detalhadamente 1 Coríntios capítulo 14, Paulo apresenta o dom de línguas como um dom para edificação pessoal. Paulo coloca o dom do falar em outras línguas como um ato devocional do crente e não como um ato evangelístico. Se as línguas que Paulo apresenta fosse uma capacitação dada ao missionário para falar no dialeto da pessoa evangelizada, Paulo diria que aquele que fala em línguas edifica o seu próximo. Mas o texto diz o contrário. O texto diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que profetiza edifica o outro. O que fala em línguas edifica-se somente a si mesmo. Portanto, essa interpretação também não subsiste. Há uma quarta interpretação que vai dizer que o dom de línguas que Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 14, na verdade não é um dom espiritual. Na verdade, é simplesmente a capacidade natural do ser humano falar em línguas devido à miscigenação étnica que havia naquela época na igreja de Corinto para quem Paulo escreve a carta. Porém, essa interpretação também não subsiste. Porque no capítulo 14, ali a partir do versículo 13 até o versículo 15, Paulo diz que aquele que fala em línguas, o seu entendimento fica infrutífero. Se tratasse simplesmente de um idioma natural e não de um dom espiritual,
Paulo diria que aquele que fala em línguas, obviamente que ele entende porque ele sabe que ele está falando no seu idioma. Mas Paulo diz, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Se eu preciso interpretar, é porque eu não sei do que eu estou falando. Se eu não sei do que eu estou falando, então não é um idioma que eu conheço. Existe uma quinta interpretação acerca de 1 Coríntios capítulo 14, que vai dizer simplesmente que os dons acabaram, que os dons cessaram, que o dom de falar em línguas não existe mais. Porém, aquele que acatar essa interpretação, ele vai ter diversos problemas. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 10, Paulo coloca o falar em línguas como um dom espiritual. Se eu rejeitar o dom de línguas, consequentemente, eu vou ter que rejeitar todos os outros dons que estão ali no contexto de 1 Coríntios capítulo 12. A interpretação de línguas, o discernimento de espírito, curas, milagres e os mais importantes, a palavra de sabedoria, a ciência da palavra, o discernimento de espíritos. Eu não posso escolher aquilo que eu vou pegar no texto e rejeitar o seu contexto. Isso é conveniência teológica e eu não posso fazer isso. O segundo problema que essa pessoa vai ter é que ela vai ter que interpretar a história da igreja de uma forma muito diferente. Por quê? Porque as línguas sempre existiram na história da igreja, em maior ou menor grau. Não somente em Atos dos Apóstolos, nas experiências ali na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, ou lá em Éfeso, Atos 19, 6, mas também ao longo de toda a história da igreja, no movimento dos montanistas, no movimento dos anabatistas, nos Quakers, nos Huguenotes, nos Valdenses, Albigenses, nos Metodistas, nos Moravianos. Existem referências históricas do falar em línguas. Até mesmo nos movimentos dos puritanos, que eram calvinistas, que geralmente não acreditam na manifestação dos dons espirituais, principalmente no avivamento escocês, havia manifestações de línguas, de profecias, de curas, de milagres. No movimento pentecostal, então essa questão do falar em línguas não é como é posto muitas vezes nos círculos acadêmicos de teologia, que é uma questão somente de pentecostalismo, vamos dizer assim, a questão do canelinha de fogo, gente do reteté, não. Línguas é algo que sempre houve na história da igreja. O terceiro problema que essas pessoas vão ter é que elas vão ter que encontrar na Bíblia um texto que afirme claramente que o dom de línguas passou, que o dom de línguas cessou. E esse texto não existe na Bíblia. O quarto problema que essas pessoas vão ter, quando elas dizem que o dom de línguas foi apenas para o primeiro século, ou para o segundo, ou para o terceiro século, é porque essa interpretação é uma interpretação simplesmente humana. Porque não há nenhum lugar na Bíblia dizendo até que ponto iriam os dons dentro da história. Aí essas pessoas, elas vão usar o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que diz que havendo línguas cessarão, havendo profecias serão anuladas, havendo conhecimento desaparecerá. Porém, o texto não afirma que as línguas cessaram, afirmam que elas cessarão no futuro. E quando se dará esse cessacionismo das línguas e dos dons espirituais? O próprio contexto de 1 Coríntios capítulo 13 explica. Paulo diz assim: quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Aquilo que é perfeito, ou seja, o novo céus e a nova terra, o reino eterno e absoluto de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ainda não aconteceu. Portanto, os dons, entre eles as línguas desconhecidas ou línguas estranhas, ainda não cessaram. Aí, os teólogos reformados, eles vão dizer o seguinte, quando Paulo diz que quando vier aquilo que é perfeito, não se trata do Senhor Jesus Cristo. Eles vão dizer que se trata da Bíblia, se trata do cânon. Eles vão dizer, olha, Paulo está dizendo o seguinte, nós ainda não temos o cânon, não temos a Bíblia, mas quando o cânon estiver fechado e a Bíblia estiver completo, não haverá mais necessidade de línguas, as profecias serão anuladas. Só que primeiro, o texto não afirma em lugar nenhum que o que é perfeito é a Bíblia. Segundo, o próprio contexto afirma que o que é perfeito é Cristo. É só você ler o contexto onde Paulo diz o seguinte, porque agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora vejo a sua imagem enigma como espelho, porém o verei face a face. Ou seja, se trata do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar essa questão,
O próprio texto diz que as línguas cessarão no mesmo tempo que o conhecimento. Havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Se eu usar 1 Coríntios 13:8 para afirmar que as línguas acabaram, eu vou ter que afirmar, pela exegese honesta do texto, que o conhecimento também acabou. Então, partindo desse pressuposto, eu não posso mais pregar, eu não posso mais ensinar, eu não posso mais estudar teologia, eu não posso mais ler, porque o texto afirma que quando as línguas cessarem, o conhecimento também cessará. E o último problema que essa pessoa vai ter é o seguinte: hoje existem milhões de pessoas no mundo que têm a experiência do falar em línguas. Se eu acredito que as línguas já passaram e não existe mais esse dom espiritual sobre a igreja, eu vou ter que tirar uma de duas conclusões acerca dessas experiências que essas pessoas estão tendo nas igrejas. Ou essas pessoas têm sérios problemas psicológicos, emocionais, ou número 2, essas pessoas estão endemoniadas. Porém, nós conhecemos, e ao longo da história da igreja, milhares e milhares ou milhões de homens e mulheres de Deus que são declaradamente reconhecidos como homem de Deus, no seu testemunho, no seu caráter, no seu ministério, no seu fruto, homens zelosos, sinceros, homens com profundo conhecimento e obediência à palavra de Deus, que falavam em línguas. Esses homens tinham problemas psicológicos, esses homens estavam endemoniados. Então, basicamente, o que é o falar em línguas de 1 Coríntios capítulo 14? É simplesmente aquilo que Paulo afirma no capítulo 12, versículo 4, um dom espiritual. No capítulo 12, versículo 7, uma manifestação do Espírito. No capítulo 12, versículo 11, um dom distribuído pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: aquele que fala em línguas não fala aos homens e ninguém o entende, pois em Espírito fala mistérios com Deus. Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas ora bem. Paulo diz: eu orarei com entendimento e orarei com espírito. Cantarei com entendimento e cantarei com espírito. Paulo diz: eu quero que todos vós faleis em línguas. E ali no finalzinho do capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo ele dá um conselho para os teólogos reformados, cessacionistas, que não acreditam mais na manifestação contemporânea dos dons espirituais. Paulo diz assim: não proibais falar em línguas. Aí quando cessa o argumento bíblico e histórico, eles partem para o argumento empírico. Qual que é o argumento? Muita criancice, muita meninice, muito emocionalismo, muita manipulação psicológica. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O fato de Satanás imitar o dom de Deus não significa absolutamente que esse dom não exista. Pode haver pessoas falando em línguas através de uma manifestação, de uma possessão demoníaca? É possível. Pode haver pessoas falando em línguas por manipulação psicológica, por problemas psicológicos? É possível. Porém, isso não invalida a veracidade do dom de Deus. O fato de haver extremos não significa que o dom de Deus não existe. Deus abençoe.